Olá, queridos! Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 24, o último salmo da trilogia sobre Cristo, o Pastor. Nele, nós vemos o Pastor Supremo voltando à glória revestido de poder e majestade. O título original deste salmo é simplesmente Salmo de Davi. Porém, a maioria dos comentaristas associa este salmo à ocasião em que Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém, o que é bem possível. Mas com certeza os olhos do salmista olharam além da subida típica da arca. Ele viu a gloriosa ascensão do Rei da Glória. A primeira seção deste salmo declara a grandeza de Deus. De todos os corpos celestes criados pelo Senhor, a terra é o único escolhido por ele para ser sua esfera de atividade. Nela se desenrolou o maior drama de todas as eras, e foi onde ele demonstrou todo o seu amor. Ou seja, Deus escolheu um planeta, um povo, um território e para lá enviou o seu único filho para que vivesse, ministrasse, morresse, fosse ressuscitado dentre os mortos, para que os pecadores, habitantes deste planeta, pudessem ser salvos. Enfim, a terra pertence a Deus. Tudo que existe na terra é de Deus. Todas as pessoas que habitam na terra são de Deus, feitas à sua imagem e responsáveis perante Ele. Neste ponto, é bom fazer uma observação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Satanás é chamado de Deus deste século. Quando ele tentou Jesus no deserto, com a promessa de dar-lhe todos os reinos deste mundo, Jesus não questionou a capacidade do diabo de fazê-lo, porque o homem cedeu esse domínio para Satanás quando caiu em pecado no Éden. Por isso ele disse, porque a mim foi entregue e posso dar a quem eu quiser. No entanto, é importante lembrar que Satanás só pode fazer alguma coisa com a permissão de Deus. Portanto, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E nós vivemos aqui na condição de mordomos de tudo que ele nos dá para desfrutar. Essa mordomia é a base para o modo de tratar o planeta e de proteger os tesouros que Deus dividiu conosco. A segunda seção deste salmo nos diz como o homem pode se relacionar com este grande Deus. Aqui nós temos um paralelo do Salmo 15. Davi questionou novamente quem tinha o direito de estar diante de Deus. Não se tratava de escalar montanhas ou da capacidade de subir colinas, mas sim do direito de se apresentar diante de Deus. A resposta à pergunta de Davi envolve o caráter moral daquele a quem Deus recebe. Aquele que é limpo de mãos refere-se à conduta íntegra. Veja o que disse o profeta Isaías. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aquele que é puro de coração, referindo-se a motivações e caráter piedosos, conforme Jesus citou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aquele que não entregar a sua alma à falsidade, referindo-se à idolatria ou à adoração a coisas desprezíveis. E aquele que não jurar enganosamente, referindo-se a todo tipo de dissimulação, especialmente o falso testemunho. As palavras que falamos são uma boa indicação de como está o nosso interior. E assim, um homem ou mulher que é puro, tanto em suas ações quanto em intenções, pode subir ao monte do Senhor e permanecer no seu lugar santo. Nossa conduta é um reflexo da nossa comunhão com Deus. O resultado dessa conduta santa é a bênção do Senhor. Ele conhece e está atento ao comportamento moral de homens e mulheres, e ele recompensa aqueles que o honram com suas vidas.
Mas todos nós sabemos das dificuldades que enfrentamos para preencher os requisitos de Deus, pois somos pecadores por natureza. Pensando nisso, Deus providenciou uma única maneira de entrar na presença dele, através dos méritos de Jesus Cristo. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no seu sacrifício na cruz por nós, somos justificados e salvos da condenação do inferno. Davi compara a geração de pessoas que buscam a Deus ao seu antepassado Jacó, que viu a face de Deus e esperou pela fé até receber sua bênção. Esta é uma atitude que deve ser repetida a cada geração. A terceira seção deste salmo mostra a entrada do Rei da Glória. O contexto imediato, segundo alguns estudiosos, era que Davi trazia a Arca da Aliança para o tabernáculo depois de ela ter sido guardada na casa de Obed-edom. Os portais que Davi cita no Salmo são personalizados, como se tivessem mente própria e fossem capazes de responder ao rei e cumprir sua vontade. Os portais fechados era como se estivessem com a cabeça baixada, mas os portais abertos estariam como que com as cabeças levantadas. O termo portais eternos é uma referência à antiguidade das portas da cidade de Jerusalém. Seria como que dizer: escancarem as portas e deem as boas-vindas ao Senhor de todo o coração. Davi estava ordenando que a cidade inteira recebesse a arca, que simbolizava a presença do Senhor, de braços abertos e lhe desse todas as honras. O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, um título usado para nomear Deus quase 300 vezes no Antigo Testamento. É difícil ignorar a palavra profética aqui. Fontes rabínicas antigas dizem que na liturgia judaica o Salmo 24 era lido semanalmente no culto do primeiro dia da semana, isto é, no domingo. Portanto, podemos presumir que essas palavras foram lidas profeticamente pelos sacerdotes do templo no domingo de Ramos, quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado em um jumento. Mateus nos conta que toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Se eles soubessem quem realmente ele era, a resposta teria sido: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Porém, nem todos o reconheceram e o louvaram. Alguns intérpretes reconhecem a porção messiânica deste salmo e a aplicam à ascensão de Jesus. Ele, que estava vindo de uma recente vitória sobre as forças do mal na terra e no Hades, tinha direito legítimo de entrar no templo celeste. Os portais eternos se abriram diante dele como o herói da batalha, trazendo a salvação depois de derrotar o reino do mal e o poder de Satanás. Como é comum na poesia hebraica, a repetição comunica ênfase. E a repetição dos versículos 7 e 9 é um efeito de repetição dramática que serve para salientar com maior ênfase o poder do Senhor, pois ele é o Senhor dos exércitos, o general das forças de Israel, que conquista todas as coisas para o seu povo, aquele que abalou a rebeldia das forças do mal e anulou os seus planos perversos. Nós podemos fazer pelo menos 3 conexões com esta ideia da entrada do Rei da Glória. Isto foi cumprido quando a Arca da Aliança chegou a Jerusalém, foi cumprido quando Jesus ascendeu ao céu e podemos dizer que é cumprido quando um coração se abre recebendo Jesus como Rei da sua vida. E o Salmo termina com a palavra Selá, uma pausa reflexiva para que meditemos naquilo que acabamos de ler e ouvir. Campbell Morgan conectou estes 3 salmos de Davi, 22, 23 e 24, de uma forma interessante. É como se ontem ele tivesse passado pelo Salmo 22, hoje ele está exercendo o ofício do Salmo 23 e amanhã ele finalmente exercerá toda a glória do Salmo 24 e nós estaremos juntos, reinando com ele para sempre. E no Salmo de amanhã, mais uma vez veremos Davi cercado de inimigos que lhe preparavam armadilhas, desejando que ele fracassasse e fosse envergonhado. Como ele se viu livre mais uma vez, é o que veremos no nosso encontro de amanhã, aqui no canal Bendito.
Até lá!